Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um Conversando sobre Poder, Mulheres que Constroem Pontes podcast. Hoje eu tenho a alegria de ter aqui comigo a Rita Cortez, esse exemplo da advocacia carioca que já transitou nos mais importantes meios jurídicos, já foi presidente do IAB, tem uma influência na OAB, já foi da ACAT, ou é da ACAT ainda, né, Rita? A gente vira, depois que a gente sai dessas entidades, a gente vira-se ex ou vitalício, conselheiro vitalício, membro vitalício. Academia Carioca de Direito. Coisa permanente, disse assim, a eterna presidente. Aí quando falo eterna presidente, aí é um horror. Eu me sinto embalsamada. Ai, não, mas nossa eterna presidente do IAB, Rita Cortez, muito obrigada por você estar aqui conosco, por ter aceito o convite e por ter estado na nossa edição presencial do Conversando sobre Poder também. Então é uma alegria e uma honra ter você aqui comigo. Eu me lembro, foi, aliás, um evento maravilhoso, né, Débora? E eu acho que, assim, eu que tenho que agradecer, né? Porque depois que você vira ex, os convites... Você sabe a história do cafezinho frio? É mais ou menos isso. Né? A pessoa vira ex, quase não é convidado para nada, as pessoas não lembram. É assim, é a coisa do poder, né? A gente não está conversando sobre poder. Aliás, eu achei fantástico, né? Primeiro, a ideia... Né, o desenvolvimento dessa ideia, né, e toda, enfim, a infraestrutura que você criou. Olha, gente, eu estou aqui com a caneca, não é do Jô, é a caneca da Débora, entendeu? Que é poder, já estou com a minha caneca, que ela disse que eu posso levar, conversando poder mulheres. Né? Então, que constroem pontes. Gente, tem que botar o óculos, né? Que constroem pontes. Mas, olha, fantástico. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Rita. E essa construção, ela foi proposital mesmo, porque é muito importante a gente aliar esses três termos que você destacou: poder, mulheres e pontes, porque a gente precisa se apropriar da nossa condição de liderança nos espaços, independente de cargos. Então, falar sobre poder é conversar sobre espaços em que a gente tem influência, em que a gente, de fato, consegue interferir positivamente, sempre positivamente, na tomada de decisão. Eu me lembro que quando tive a oportunidade de participar do evento presencial, eu disse enfim, fiz uma fala direcionada ao que eu vejo hoje, que é o pior do que tem. Assim, as mulheres, elas não se ajudam a se empoderar, né? Elas têm que se ajudarem mais, darem as mãos, né? Uma puxando a outra. Mas isso é sério, isso não tem que ser da boca para fora, né? Isso não pode ser um discurso apenas vazio, né, em que você não pratica isso. E eu vejo poucas mulheres praticando isso. Cada conversa que a gente faz sobre como é que foi a tua experiência, coisas que você viveu no passado, que você vive no presente, quais são as suas expectativas no futuro, cada conversa é uma conversa. Sempre aparece, sempre você vê um traço que você deixou de falar, que deixou de comentar numa determinada oportunidade. E eu agora estou me recordando do evento, acho que é a minha ponte. A minha ponte é o evento presencial e agora tendo essa conversa aqui nesse podcast super fantástico que você criou. Então, acho que hoje a gente pode até tentar falar sobre algumas coisas que eu acho que, na ocasião, eu não falei. E eu digo que eu estou ficando assim... a gente chega numa certa fase de vida, não vou dizer que é idade, né, porque isso é horroroso, né, mas a gente chega numa fase de vida em que você não fica tendo, eu vou usar no popular, né, cara de paisagem, né, que você finge que nada te incomoda, entendeu, que você não tem que falar. Eu já sempre fui uma pessoa espontânea, por natureza, né? E eu acho que agora eu estou mais espontânea ainda, né? As raias eu sou inimputável. Hoje eu disse assim, eu sou uma pessoa inimputável, porque a gente vai falando, né, e vai tendo que arcar. Agora a gente tem que arcar com as responsabilidades também do que a gente fala. Mas eu acho que como a minha ideia é sempre passar uma mensagem positiva,
né, colaborar para que outras mulheres também cheguem a essa posição, eu acho que quanto mais melhor, e a gente ainda tem uma dificuldade, a distância ainda é grande. Muito. Né? Principalmente na área profissional. Na política, então, nem se fala. Nem né? se fala. Agora, recentemente, eu fiz uma nota, né, assinando, quer dizer, uma nota minha, assinando como presidente das comissões, da Comissão dos Direitos da Mulher, por conta desse fato que aconteceu com a Benedita. Né? E o que acontece com a Benedita? Acontece com várias mulheres que estão aí exercendo cargos no Congresso, né? São parlamentares. Né? E cada vez, quer dizer, a gente vê um número menor. Olha, de quando você pensa que vai aumentar, às vezes você olha e o número reduziu. Então, quer dizer, o caso da Benedita é a questão da tentativa de desqualificação para que as pautas que a Benedita defende no Congresso se esvaziem. Entendeu? Então, eu acho que não adianta você ter uma boa ideia, um bom projeto, uma boa plataforma, se você deixa que as pessoas te desqualifiquem, quer dizer, tirem a possibilidade da tua defesa daquelas pautas, para você efetivá-las. Eu acho que isso é um grande problema hoje. Quer dizer, você tem a legislação, você tem leis, né, que tentam proteger as mulheres, e algumas até protegem efetivamente, Sim. mas na hora de você concretizar, assim, mas o que está sendo feito? Será que essas mulheres conhecem os direitos que ela tem? Por isso, daí até a comissão que eu presido, eu fiquei muito satisfeita de estar presidindo a Comissão dos Direitos da Mulher, e depois eu vou falar de um trabalho fantástico que a gente está fazendo nessa comissão, mas eu me lembrei dessa história da Benedita, por quê? Porque é exatamente isso. E aí, um ponto que é muito interessante da gente trazer para o debate, né, Rita? Porque poucas mulheres realmente saem do discurso e entram na prática de contribuir, de dar a mão ali e falar assim, vem também. Vamos lá que eu vou contribuir com o seu crescimento. Vou te mostrar como é que eu fiz para você chegar também. Poucas mulheres saem do discurso e entram na prática. Porque e tem medo, porque tem medo e tem insegurança. Medo, insegurança, e agora eu vou até trazer um outro fator, porque já que você trouxe a questão da mulher na política, e a gente está vivendo num ambiente político muito polarizado, e trazendo a polaridade, essa polarização para o debate, acontece de que pode ter algumas pessoas que estão nos assistindo que pensem assim, Benedita, não tem que fazer nada por ela mesmo, não. Por quê? Porque está pensando num campo ideológico diferente. Só que não pensa que antes do campo ideológico é uma mulher negra que precisa ter a sua fala, sim, respaldada, para que ela possa ter o direito de defender as suas pautas. Se você vai concordar ou não, é um outro passo, mas ela precisa ter o direito de defender. Débora, assim, é impressionante a falta de memória, por isso que eu sempre também, todos os projetos que falam de memória e verdade, eles são muito importantes. A Benedita foi deputada constituinte, ela fez parte de um grupo de mulheres que boa parte das conquistas que foram obtidas na Assembleia Constituinte, que estão na Constituição hoje, vieram desta Benedita e outras mulheres que se juntaram a ela, que até dizia que era... Eu às vezes me fogem os nomes, que a minha cabeça anda péssima, e, aliás, já me disseram para não dizer isso, né? Mas o HD anda cansado, cheio... repleto, entendeu? Que era as mulheres, né, equipe do batom, não, era, né, turma do grupo do batom. Bom, agora eu não estou conseguindo lembrar a expressão exata. Não, era batom, era... Bancada agora do batom, não é bancada do batom, mas era alguma coisa parecida. Sim. Eu acho que já deu para entender. Era Sim. como elas se identificavam. Era isso mesmo. E o depoimento de algumas delas, assim, é estarrecedor. Não tinha nem banheiro no Congresso para elas utilizarem. Para mulheres, Para mulheres. Então, quando a gente vê a situação em 88, 87, 88, e vê hoje, a gente pode verificar que houve um progresso. Mas esse progresso ainda não é suficiente, porque você ainda tem mulheres negras, então nem se fala. Né? É uma raridade. Né? Mulheres continua sendo uma raridade no meio político. Né? Ainda um número muito inferior, apesar de todos os esforços. Tem o Observatório das Mulheres, você tem várias iniciativas que deveriam estar aumentando, quer dizer, o número de pessoas, de mulheres participando
né, dos trabalhos parlamentares. Sim. Né? Mas, enfim, a gente não conseguiu dar passos maiores. E na profissão, a gente não pode dizer que hoje a advocacia, a gente, até algum tempo atrás, você não via nos eventos mulheres dividindo mesa com homens. Você não via no meio acadêmico, né, mulheres defendendo Era um espaço muito masculino. teses, né, tal qual, quer dizer, com a mesma força, com a mesma intensidade, com o mesmo conteúdo de alguns homens. Então, houve avanços? Houve. Agora, qual é o nosso problema? É quando você vai assumir cargos e posturas de liderança, de chefia. Né? É a grande reclamação, que é o tal do telhado de vidro. Quando na ascensão, né, de carreira, né, quando você chega lá no topo, né, essas mulheres ainda não conseguiram, né, efetivamente ocupar espaços como chefes, como superintendentes, como gerentes. Isso eu não estou dizendo só na advocacia, não. Agora, na advocacia, isso fica bem caracterizado porque a advocacia é uma profissão masculina. Ela sempre foi caracterizada por ser masculina. Quer dizer, predominantemente homens. Então, isso é muito mais difícil. Quer dizer, você ter o olhar feminino, né, dentro de um ambiente que era masculino, fica muito mais difícil. Então, eu acho que a gente ainda vai chegar lá, mas é possível. Tem caminhada, né? Essa questão do olhar feminino também é interessante, porque não basta ser uma mulher ocupando um espaço de poder. Porque essa mulher pode ser, sim, uma mulher no gênero, mas ela pode se masculinizar para exercer o poder. E quantas não fazem isso, O Débora? tempo todo. Então, a gente ainda precisa caminhar ao ponto de se sentir confortável sendo uma voz feminina numa posição de poder. Eu acho que isso você exerce muito bem, né? Ao longo aí desse tempo todo, exercendo posições de liderança, exercendo posições de poder. Se você puder compartilhar um pouco da tua trajetória com a gente, aí, algumas pílulas, né? Porque, óbvio, a gente está num podcast, então a gente não vai conseguir abordar a riqueza da sua história completa. Mas se você puder trazer pra gente, assim, eu acho que a história completa eu vou até me entregar aqui, né? Não, mas liderança. Que aí a assim. gente começa a dizer data. Não. Olha, eu no outro dia, com quem eu falei? Eu disse assim, olha, gente, eu ajudei na campanha do Costa Neto. O quê? Costa Neto? Eu falei, sério, mas eu era precoce, entendeu? Então, Mas como entendeu? é que foi, Não, Rita? eu estava no início do estágio. Eu vou contar essa coisa da masculinização das mulheres para elas se mostrarem tão competentes quanto, quer dizer, e isso até tem uma expressão, né, também que eu agora não vou dizer, porque eu acho que também não tem necessidade, mas as mulheres acabam se desvalorizando quando elas não dão ênfase ao trabalho. Eu acho que o trabalho profissional, às vezes, é o mais difícil. Às vezes, o político até mais fácil, mais palatável, né? Mas o profissional é muito complicado. Eu sempre atuei na área sindical. Eu iniciei, quis ir para a área de direito de trabalho, né? E na área de direito de trabalho eu fui para o meio sindical. E o meu primeiro trabalho, vou dizer assim, profissional, minha primeira atividade como estagiária foi num sindicato, que era um grande sindicato na época, era o Sindicato dos Gráficos. E o presidente do Sindicato dos Gráficos era o meu vice-presidente do Centro Acadêmico, quer dizer, tudo tem ligação, tudo tem uma liga aí, né? Ele era meu vice-presidente noite do Centro Acadêmico lá da UERJ, que era o CALC, e o meu vice-presidente de manhã, muita gente já sabe dessa história, que eu já conto para todo mundo mesmo, o meu vice-presidente da manhã era um luxo, era o Luiz Roberto Barroso, que hoje é presidente do STF. Aliás, ele diz que ele era o intelectual, né? Eu não vou dizer daqui porque a gente está gravando, vai jogar contra mim. Mas ele era o intelectual e eu era operacional. Né? Então, tinha essa. Ele deu já um depoimento, lembrando das coisas de centro acadêmico, mas foi um período muito bom, porque nós fizemos a reabertura de todos os centros acadêmicos. Centro acadêmico da UERJ, centro acadêmico da PUC, centro acadêmico da Nacional, enfim, das universidades públicas, que eram as universidades públicas que eram mais engajadas. Sempre foi assim. Né? Depois vinha a reboque as universidades privadas. Então, o Nery era meu vice-presidente noite. E aí ele me chamou e disse assim, olha, você não quer fazer um estágio lá, tal, via minha desenvoltura com relação ao centro acadêmico,
E aí ele disse assim, olha, você não quer fazer um estágio? E, na época, o Sindicato dos Gráficos era um sindicato assim, conhecido pelos grandes nomes da advocacia. Everaldo Martins, era Serginho Moreira, Celso Soares. Quer dizer, eram grandes nomes, a pior coisa é a gente enumerar, que a gente esquece o nome de alguém, você vira adversário ou inimigo da pessoa pro resto da vida, né? E aí você comete os deslizes. Mas tinha o Modeli, que eram, enfim, eram grandes... Nelson Tomás Braga, se eu faltar esse nome, porque o Nelson Tomás Braga foi presidente do Tribunal do Trabalho. Então, eram grandes nomes da advocacia trabalhista. E eu me sentia, assim, o máximo, né? Ali, trabalhando com aquelas pessoas. E eu vim de uma época, porque como na Justiça do Trabalho tem o juiz postulante, quer dizer, que aliás é uma coisa horrorosa que a gente tem que combater, que é o próprio trabalhador poder ir na justiça sem advogado. Então, na nossa lei profissional anterior, não a que está em vigor, né, permitia-se estagiários na área trabalhista por essa particularidade, fazer audiência, eu fiz até sustentação oral como estagiária, para você ver, né, as perninhas batendo, né, com medo danado na tribuna, mas enfim, né, fui lá e fiz a sustentação de um processo. Quando eu acho que eu estava terminando já o estágio, eu acho que eu já estava já como advogada. Aí acho que fiz uma pequena confusão. Mas, enfim, audiência, acompanhamento de processo e, principalmente, algumas atividades de advogado, mas desde que a gente fosse orientado e monitorado, né, por um advogado, não tinha problema. Então, eu ia lá e fazia, né? Então, isso é um espaço que se abre dentro da área sindical fantástico. Depois, o Francisco Domingues Lopes, que era também um grande advogado trabalhista, o escritório dele até trabalha o Daniel Apolônio, que hoje é presidente da Comissão de Direito do Trabalho lá do IAB. Acho que todo mundo conhece o Daniel Apolônio, Marcos Vinícius. Sim. Marcos Vinícius não era do escritório do Chico. Aí o Chico me perguntou se eu queria dar assistência jurídica para 2 sindicatos. Era Sindicato dos Arquitetos e Sindicato dos Engenheiros Químicos. Químicos e Engenheiros Químicos. E dali foi. Já tinha o know-how dos sindicatos gráficos. Que era grande. Aí comecei com esses 2 sindicatos. Depois nós fizemos uma parceria, eu, o Celso, fomos para o escritório onde ele era praticamente, vamos dizer assim, o cabeça. O Celso tinha outra visão de escritório, ele não se considerava chefe, não tinha essa coisa de sócio sênior, né? Essas coisas, entendeu? Enfim, sócio sênior. Ele não era o líder do escritório. E a gente também aprendeu muita coisa com o Celso, e era uma equipe também bem bacana. Então, eu me enveredei para a área sindical. E me enveredando para a área sindical, você necessariamente passa pelas negociações coletivas de trabalho. Que, aliás, fonte do direito do trabalho são os acordos e as convenções coletivas. Então, eu me lembro que eu chegava nas negociações, era muito engraçado, as pessoas me viam, se era nova, mais nova, não era bem mais nova, era mais nova, né? E aquela coisa toda arrumadinha, né? Aquela coisa toda, né? E eles quer dizer, havia sempre a tentativa, como eu era assessora jurídica daquele grupo de dirigentes sindicais que iam lá negociar, e eram negociações coletivas pesadas. Eu participei de negociação coletiva com a Eletrobras, com Furnas, não cheguei a participar com a Light, quer dizer, na área de urbanitários, professores, há muito tempo na área de saúde. Olha, eu já rodei na área sindical bastante. Então, eu ia para as negociações coletivas, aquela turma ficava olhando para minha cara, assim, do tipo, essa menina aqui. Né? Vamos levar no papo. Entendeu? Aí eu chegava, pedia suquinho, tem um suquinho aí, tem um biscoitinho. E na hora de falar grosso, infelizmente, tinha que dar com a mão, assim, na mesa, assim, agora é isso, agora é aquilo. Infelizmente, né? Só não cuspia porque aí era falta de educação, né? Mas praticamente isso aí, a grosso modo, né? Eu estou fazendo uma caricatura da história, mas uma caricatura triste, né? Porque a gente tinha que se impor, né? Ainda bem que eu como acho que me desempenhava bem nessas coisas, né? Não precisei bater muito na mesa para que as pessoas pudessem me ver com outros olhos na negociação coletiva e me chamassem até para participar de outros processos de negociação coletiva. E era barra pesada. A negociação coletiva é barganha, né? Você tem que estar atento a tudo, tem que estar atento aos dados, né? Você ali está numa disputa para
tentar fazer vingar as reivindicações de quem você representa. Sim. Como eu trabalhava para o Sindicato de Trabalhadores, era o Sindicato de Trabalhadores, cujo desequilíbrio, mesmo coletivamente, ainda era, quer dizer, era e continua ainda sendo muito grande. Né? Se no individual, por isso que o direito do trabalho é protecionista, né? De proteção ao trabalhador. Sim. Né? Na área coletiva não foge muito. É um reflexo das relações individuais de trabalho também. Então, não era fácil negociar. Eu acho que hoje está mais difícil, né? Porque com a reforma trabalhista, né, a gente vive uma verdadeira tragédia. Né? Eu não posso me esquecer do Temer apresentando a reforma trabalhista, que era uma ponte para o futuro. Eu acho que foi uma ponte, né, para o passado. A gente nunca regrediu tanto em termos de direitos trabalhistas como a gente regrediu. Né? Os retrocessos são enormes. Bom, mas, pois bem, eu estou dizendo tudo isso para mostrar como é que é difícil. Não é uma trajetória fácil. E eu não tive nem pai, nem mãe advogado. Eu tinha interesse político. Que engraçado, né? Eu, na época de estudante de colégio e tal, eu participei do Grêmio. Né? E foi através do Grêmio que eu comecei a ter contato com algumas pessoas, enfim, que tinham leitura, tinham interesse, manifestavam interesse numa participação maior. Era uma época muito difícil, que era a época da ditadura. Eu me lembro que a gente tinha uma reunião de grêmios, que era o Colégio São José, São Vicente. Os colégios tradicionais só não tinha o SEAT, o resto tinha, né? E o meu colégio, que era o Instituto Minas Jesus, que era o único ali que se diferenciava dessas outras escolas, né? Que tinham mais tradição participativa. Já vinha do passado essa participação mais intensa. Então, você conversando com um, conversando com o outro, você começa a se interessar. E o direito, como ele exala a política, né, uma relação política, sim, essencialmente, faz com que você se interesse pelo direito. Né? Então, eu me interessei pelo direito do trabalho desde sempre. Né? Cheguei a fazer, sem fazer Itamaraty, gente, abafa. Né? Poucas pessoas sabem disso, cheguei até a fazer a prova. Mas não fui para frente, porque, primeiro, que eu tinha que estudar muito. É uma prova difícil. Né? E aí você já estava com estágio, já estava com outras ideias, você vai ampliando os teus horizontes e aí você vai querendo outras coisas também. Então eu comecei a formar, da saída do Celso, a querer ter o meu escritório, né? E dali começou. Então era eu, na época, Nilma Maués, que é a atual esposa do Henrique Maués. Ô, Nilma, você me perdoa, eu tô revelando aqui a história de todo mundo, né, nesse podcast. Mas era eu, Nilma, era o Custódio, que era criminalista, tinha o Paulo de Bessa Antunes, que hoje é professor, uma referência em direito ambiental. Era uma turminha boa, e a gente dividia ali o escritório, primeiro do Celso. Depois eu fui fazer a parte trabalhista, né? Dessa conjugação aí de esforços. E dali foi, né? Mas sempre... Eu me lembro que copiar, colar era o seguinte, a gente pegava uma petição antiga, né? Uma inicial antiga, recortava, botava no papel, colar, era copiar e colar, recortar, colar, entendeu? Eu dava para o menino que era o boy, que era tudo, né? Era boy, secretário, datilógrafo. Aí ele datilografava, fazia lá a inicial e vida que segue, né? E bola para frente. Quer dizer, tudo é com muito esforço e sacrifício. A gente tem que reconhecer... eu acho que valorizar, né? Reconhecer, valorizar é o que nós estávamos conversando antes da gente iniciar aqui o podcast. Valorizar as nossas conquistas. Sim. Né? E principalmente ter gratidão. Saber que todos os esforços, sempre a gente contou com alguém. Né? Eu não acredito em evolução individual. Eu sempre acredito na evolução através de um trabalho coletivo, através de toda uma relação coletiva que você estabelece, né, ali com as pessoas, e dali você
consegue alcançar outros patamares, né? Impulsionar e ser impulsionada, né? Impulsionar, você falou certíssimo isso, impulsionar e ser impulsionada. Valorizar e dar retorno. Né? O que adianta você, aquilo que a gente estava conversando? Sim. Muito bacana ter mestrado, ter um doutorado, ter um pós-doutorado, é esforço também, é qualificação. Mas o que adianta você ter, de repente, toda essa titulação e não contribuir para nada, pra nada, né? Nem fazer um artigo que sirva, né, para, enfim, dar utilidade ao que você, né, ali ao conteúdo, ao que você aprendeu, né? Enfim, as tuas incursões nas dogmáticas aí da vida, não adianta de nada. Mas são dois conceitos, né? Há quem pense que o conhecimento sozinho, ele é o poder, né? Deter o conhecimento é o poder. E há quem acredite que compartilhar o conhecimento é o poder. Eu me filio à segunda corrente. Porque tudo que a gente pode compartilhar, a gente tem a chance da troca. Quando a gente compartilha, além de ajudar o outro a crescer, a gente cresce também. Então, nada é melhor do que isso. É uma via de mão dupla constante. Eu tenho um termo que eu uso, que é a obesidade mental, né? E tá cheio de obeso mental por aí. Que são as pessoas que estudam e não transbordam aquilo que elas conhecem. Então, se tornam não obesas... Dividem, não né? dividem, não levam para a sociedade, não devolvem isso para a sociedade. E quanto é importante a gente ter conversas como essa que a gente está tendo aqui, porque a gente vai vendo conexões geracionais mesmo. Você trouxe uma questão, né, de que muitas vezes você tinha que bater a mesa para ser reconhecida e colocar a sua opinião e ter voz. Não bati em ninguém, não, hein? Não, só na mesa. Eu batia na mesa, Só assim, na mesa. pra chamar a atenção, entendeu? Perguntava se estava atrapalhando quando um estava falando. Quando eu tô atrapalhando aqui, enfim, né? Mas bem depois disso, porque eu tenho. Vou completar 15 anos de formada, então a gente está falando aí de alguns anos para frente. Em algumas salas, para fazer negociações também. Eu participava de algumas negociações pesadas, não na área trabalhista, mas na área empresarial, na hora de fazer ali as negociações de compra e venda de empresas, né? Que são negociações onde, basicamente, você tem ali poderes equivalentes, normalmente, para participar dessas negociações. E muitas vezes perguntaram para mim, mas cadê o advogado? Nenhuma nem duas vezes eu entrei nessas salas de negociação e fui questionada dessa forma. E outras vezes falaram, mas você tem certeza que você vai dar conta sozinha? Essa eu já ouvi também. Isso é o que mais... E a gente vai vendo isso até hoje. Então, esses pontos de conexão e conversar a respeito disso também fortalece a nossa prática. De nos posicionar, da gente entender o que a gente precisa fazer. Até a postura, Débora. Sim. Agora você estava falando, até a postura, a forma de se comportar. Isso tudo você não vai aprender na escola. Não. Isso é uma questão de você entender que você, para se empoderar, você tem que fazer isso. Né? Você tem que adotar um outro estilo, vamos dizer assim. Porque se você não adotar um outro estilo, você acaba sendo engolida, porque é isso que se quer. Né? Realmente... Não é só desqualificar, é desvalorizar também, né, o trabalho feminino. Sim. E isso em todas as áreas. Isso não é só no direito, não é só na área do... Quer dizer, em alguns você encontra mais dificuldades, em outros menos. A diferença é só essa. E é só isso que você pode identificar como diferencial. Porque no restante, a gente vai, se nós continuarmos aqui a conversa, a gente vai achar outras falas tão parecidas, né? Mas todas com o mesmo objetivo, que é você perder, quer dizer, esvaziar aquilo que você diz, quer dizer, o teu lugar de fala. E a gente tem o nosso lugar de fala. As mulheres têm o seu lugar de fala, a gente não é mera... a gente não pode ter o lar, entendeu? Como nosso único referencial, embora para muitas de nós ainda a responsabilidade familiar ainda pesa muito. Eu acho que tudo, a gente estava falando de negócio de conhecimento, e eu queria retomar um pouquinho, eu acho que tudo é educação, eu acho que saída é educação, não é ensino, educação. Educação você transmite valores, né? Ensino já você transmite conhecimento. Então você tem saberes, né? Quer dizer, eu tenho saberes? Tenho. E a gente tem que aprender a saber dividir esses saberes com as pessoas, né? São poucos que sabem fazer isso. Né? E se nós incentivarmos, né, que
tudo dá jeito nesse país, se for pela via da educação, né, se for pela via de pessoas realmente que acreditem na educação como saída, né, que você tenha políticas públicas para que isso daí possa, né, realmente Reverberar. ser uma realidade, né, no É país, isso. que hoje não é uma realidade. Né, e fazer dar o máximo, cada um dentro do seu, vamos dizer assim, do seu quadrado, dentro do seu limite. Né? E a gente tem limites. Né? Nem todos podem contribuir da mesma maneira. Eu não posso dizer, eu quando estive à frente do IAB, já que a gente está falando de trajetória, Sim. quando eu estive à frente do IAB, eu praticamente tive que deixar um pouco de lado o meu escritório para poder desenvolver o trabalho que se exigia dentro daquela instituição, que é uma instituição de 180 anos, então não é para qualquer um, né? E eu sempre digo isso, que eu tive o privilégio de presidir o Instituto, até porque a ordem nasceu do IAB. Do Poucas IAB. pessoas Exato. sabem disso. Poucas pessoas que a sabem dessa história. ordem foi criada a partir do IAB, Do IAB. e as grandes discussões, inclusive de libertação dos escravos, enfim, do papel da mulher, do Estatuto da Mulher, muitas dessas discussões passaram pelo IAB. pelo IAB. E passam até hoje, né? Sim. A gente tem discussões aí muito profundas e muito interessantes, mas sempre, eu digo assim, a gente tem que dar utilidade ao que a gente está produzindo aqui, o trabalho intelectual que é produzido dentro dessa instituição. E de qualquer instituição, seja ela acadêmica ou não. Né? É uma pena que a CAT hoje eu vejo os movimentos muito divididos, muitos grupos, né? Isso é ruim. Né? Eu venho de uma época em que os números... Eu acho que... No outro dia, quem falou assim, eu falei uma coisa horrorosa, uma frase horrorosa. Será que a gente precisa de uma outra ditadura para juntar todo mundo de novo? Meu Deus! Eu falei assim, meu Deus, não. Ditadura nunca mais. Mas o fato é que nós conseguimos, quando havia um projeto comum, a gente se unia com muito mais facilidade do que se a gente une hoje. A vida está empurrando muito para essa coisa egoísta, né? Isso é para verdade. tirar o nosso olhar humanizado para tudo que a gente Essa faz. desumanização, ela é tão grave que a gente viu agora recentemente nas tragédias do Rio Grande do Sul, pessoas falando, não precisa ser salvo. Só porque entendia que aquelas pessoas que faleceram em razão da tragédia defendiam um outro campo ideológico político. Isso é tão grave, porque isso vai para desumanização. É como se a pessoa pensa como você, ela tem o direito de ser um ser humano, mas se ela pensa diferente, ela não tem o direito de ser um ser humano. Então, que democracia é essa que a gente está vivendo, né? Mas é o que eu digo, eu acho que o Estado, eu já falei isso várias vezes também, o Estado democrático de direito não chegou para todas as pessoas. Não. Entendeu? Tem muita gente fora desse esquadro. E quando a gente pensava em que a gente podia consolidar, né, a democracia, a gente vai dar alguns passos atrás e assiste o que a gente assistiu, né, agora há pouco tempo, né, e ainda está tendo as repercussões, que foi aquela coisa absurda, né, que é a invasão, né, das instituições, o pouco valor à democracia, né, o combate à democracia. Quer dizer, na verdade, as pessoas ali estavam combatendo a democracia, né, querendo volta de ditadura e coisas assim. Porque eu acho que talvez elas não tenham vivido esse período. Sim, né? talvez não. Talvez não. Nem tenham essa mas também não teriam o direito, porque constitucionalmente a gente tem uma Constituição, vou dizer assim, muito legal. A gente tem uma Constituição legal, entendeu? Então, uma Constituição muito legal para a gente estar menosprezando ela. Pisoteando e rasgando, em alguns casos até rasgando, né? Rasgaram lá. Eu estava me lembrando do Rio Grande do Sul, a primeira imagem que me veio, lembra do cavalinho? Né? Que o cavalo ficou famoso, né? O cavalo ficou famoso, porque ele subiu no telhado. Sabe que eu escutei assim, joga o cavalo no rio, entendeu? Pô, o cavalo tá fazendo o quê ali? Mas, gente, o cavalo ali estava tentando se salvar, entendeu? Como muitas pessoas estavam tentando se salvar. Então, a visão do ser humano hoje assim, é triste, né? Triste. Eu acho que a gente tem que ficar triste, mas a gente também tem que ficar com a esperança de que as pessoas, nessa tristeza, elas acordem. Acorda, Pedrinho, né? Acorda, Pedrinho. Entendeu? E vamos à luta, né? Porque a gente tem que fazer alguma coisa. Não pode deixar continuar como está. Quer dizer, que eu acho que até
tá tendo já tem algumas melhoras, mas a gente pode fazer muito mais do que isso. Podemos fazer muito mais. E com essa mensagem de esperança, eu vou precisar encerrar, porque senão o nosso papo a gente vai continuando. Que Uma pena. pena. Mas eu vou deixar já um convite para você voltar e a gente continuar debatendo, principalmente sobre esses pontos voltados para a democracia, sobre o nosso papel na sociedade, o nosso papel transformador na sociedade, o quanto a gente, enquanto indivíduo, pode contribuir e deve contribuir para essa transformação. E um outro tema que eu vou deixar para o nosso próximo encontro, que é a educação em todas as fases da nossa vida e o compartilhamento desses saberes que a gente vai acumulando ao longo da nossa trajetória. Então, Rita, mais uma vez, muito obrigada. Vou chamar de Dedé. Dedé, adorei. Adorei. Pode chamar que eu volto. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Deixe uma mensagem final para quem está nos assistindo. E eu vou esperar você na próxima. Olha, parece que não, né? Mas a gente sempre fica nervoso. É uma coisa engraçada, né? Por mais que a gente esteja acostumada a ir fazer os eventos, fazer palestra, fazer as exposições, a gente sempre fica nervosa. No início, eu fiquei meio nervosa, mas você é tão sensacional, que você deixa a gente tão à vontade, que eu me senti em casa. Olha, gente, eu não vou dormir aqui, não. Não precisa arranjar o colchonete, que eu não vou dormir aqui, não. Mas eu me senti muito à vontade. Eu acho que essa tua ideia, espero que ela possa ter um futuro assim longo e muito produtivo, porque a gente precisa de mais pessoas falando sobre todas essas coisas, né? Então, que bom, Rita. Muito obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau.